Existe uma pergunta que todo ser humano já fez, pelo menos uma vez. Geralmente de madrugada, com o teto como única companhia. Para que eu vim aqui? Não estou falando de religião. Não estou falando de nenhum dogma. Estou falando de algo muito mais primitivo, muito mais íntimo. Aquela sensação que aperta por dentro quando você percebe que está vivendo uma vida que não escolheu de verdade. Você acorda, cumpre sua rotina, responde às mensagens certas, diz as coisas certas. E mesmo assim, algo falta. Um vazio que não tem nome, mas que você sente no centro do peito como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Esse vazio tem um nome, e esse nome é propósito. A maioria das pessoas vai a vida inteira tentando preencher esse espaço com coisas externas. Com conquistas, com relacionamentos, com status, com dinheiro. E essas coisas têm seu valor, eu não estou dizendo que não. Mas existe uma diferença fundamental entre viver para acumular e viver para ser. E é exatamente essa diferença que separa as pessoas que atravessam a vida, das pessoas que realmente vivem a vida. Vou te contar algo que a maioria das tradições espirituais do mundo tem em comum. Do estoicismo grego ao budismo tibetano, do sufismo islâmico ao ensinamento dos povos originários da América. Todas elas apontam para a mesma direção. Você não encontra o seu propósito, você o lembra. Porque ele já estava lá, antes do medo, antes da vergonha, antes de todas as camadas que o mundo foi colocando sobre você, desde que você era criança. E aprendeu que certos sonhos eram impraticáveis, certos desejos eram egoístas, certa maneira de ser era demais. O propósito não é uma descoberta. É um retorno. Pensa comigo por um momento. Quando você era pequeno, antes da escola, antes das comparações, antes do julgamento social, o que te fascinava? O que fazia o tempo sumir? O que você fazia sem que ninguém precisasse te mandar? Pode ser que você tenha descartado essa memória como ingenuidade de criança. Mas e se eu te dissesse que era justamente ali, naquele estado puro, que a sua essência se revelava com mais clareza do que em qualquer momento da sua vida adulta? A criança não filtra, a criança não calcula. A criança não pergunta se vai ser lucrativa ou aprovada. A criança simplesmente existe. E nessa existência sem filtro está escrito, em letras que só a alma sabe ler, quem você veio ser. Mas chegou o mundo, e o mundo tem regras. E as regras dizem, seja produtivo, seja previsível, seja seguro. Não cause problemas. Não seja grande demais. Não seja diferente demais. Não seja você demais. E aos poucos, não de uma vez, não com violência, mas devagar como água que vai moldando pedra. Você foi se afastando do centro de si mesmo. E agora você está aqui, lendo isso, ouvindo isso. Porque algo em você ainda não aceitou que era para ser assim. E eu preciso que você ouça o que vou dizer agora, com toda a atenção que você consegue reunir.
Esse algo que não aceitou, esse é o seu propósito batendo na porta. O propósito não é uma linha reta, não é um plano de carreira, não é um post de Instagram com frases bonitas sobre seguir seus sonhos. O propósito é uma força que pulsa, que pressiona, que cria desconforto quando você está fora de alinhamento e que gera uma paz inexplicável quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo quem você realmente é. Você já sentiu isso? Aquele momento raro em que tudo fez sentido? Em que o tempo parou de importar? Em que você estava tão presente que o mundo ao redor simplesmente desapareceu? Isso não foi coincidência, isso foi alinhamento. A espiritualidade, eu uso essa palavra no seu sentido mais amplo, sem fronteiras religiosas. A espiritualidade é exatamente a arte de cultivar esse alinhamento. É a prática de ouvir o que está abaixo do barulho. O que está abaixo das obrigações, das expectativas, das narrativas que você repete sobre si mesmo sem nem perceber. E uma das primeiras coisas que essa prática revela é algo perturbador. A maioria do que você acredita sobre si mesmo não é seu. São crenças herdadas, são medos transmitidos. São limitações que alguém plantou em você e que você tratou como verdade absoluta por tanto tempo que esqueceu que um dia não estavam lá. Eu não sou bom o suficiente. De onde veio isso? Eu não mereço o que quero. Quem te ensinou isso? Eu preciso sofrer para conquistar. Por que você ainda acredita nisso? O trabalho espiritual real, o trabalho que transforma, que dói, que liberta, começa aqui. No confronto honesto com as histórias que você conta sobre si mesmo. Não é um trabalho confortável. Não é meditação com incenso e música suave, embora isso também tenha seu lugar. É um mergulho nas partes de você que você aprendeu a esconder, nas feridas que você cobriu com realizações, nos desejos que você enterrou para não decepcionar ninguém. Mas é exatamente nesse mergulho que você começa a se encontrar de verdade. Existe um conceito que os gregos chamavam de daimon. Não um demônio no sentido que você provavelmente está pensando, mas uma força interior, uma espécie de gênio pessoal, um chamado que é único para cada ser humano. Platão acreditava que cada alma chegava ao mundo com uma missão específica, uma tarefa que só ela poderia cumprir da maneira que ela cumprira. Sócrates ouvia o seu daimon como uma voz interior que o guiava. Não uma voz que gritava ordens, uma voz que sussurrava direções, que dizia não quando ele estava prestes a se desviar do que era verdadeiro. Você também tem essa voz. Só que você aprendeu a ignorá-la. Aprendeu a substituí-la pela voz do medo, pela voz da lógica excessiva, pela voz do que os outros vão pensar. E quanto mais você ignora, mais ela enfraquece e mais vazio você sente. Então, como você começa a ouvi-la de novo? A resposta não é glamurosa, mas é poderosa.
Você começa pelo silêncio. Não o silêncio como ausência de som, mas o silêncio como presença plena. A prática de parar, de desacelerar o suficiente para perceber o que está acontecendo dentro de você, antes de reagir ao que está acontecendo fora. Porque a maior parte da humanidade vive em modo reativo. Estímulo-reação, estímulo-reação. Sem espaço entre os dois, sem escolha consciente. Sem conexão com o que de fato importa. O silêncio cria esse espaço. E nesse espaço, nessa fresta entre o estímulo e a resposta, mora a sua liberdade. Mas atenção, o silêncio vai trazer coisas que você não quer ver. Vai trazer a ansiedade que você abafou com Netflix. Vai trazer a dor que você anestesiou com trabalho excessivo. Vai trazer as perguntas que você preferiu não fazer porque as respostas assustam. E é aí que a maioria das pessoas desiste. É aí que as pessoas pulam para a próxima distração, para o próximo objetivo superficial, para o próximo relacionamento que preencha temporariamente o espaço do que não foi resolvido. Mas você que está aqui, que chegou até esse ponto, eu acredito que você é capaz de ir além disso. Não porque você é especial no sentido de ser diferente dos outros, mas porque você está disposto a fazer o que a maioria não faz: encarar. Encarar é o ato espiritual mais corajoso que existe. Mais corajoso do que qualquer conquista externa. Mais corajoso do que qualquer risco financeiro ou profissional. Porque encarar a si mesmo, verdadeiramente sem defesas, sem narrativas protetoras, exige uma coragem que muito poucos seres humanos reúnem ao longo de toda a sua vida. E quando você enfrenta, quando você atravessa o desconforto sem fugir, algo acontece. Uma clareza, uma quietude. Uma sensação de que você está finalmente no lugar certo dentro de si mesmo. Os antigos chamavam isso de gnosis. O conhecimento que não vem de fora, mas de dentro. O conhecimento que não se aprende, se experimenta. O seu propósito não é uma profissão. Deixa eu repetir isso porque é importante. O seu propósito não é uma profissão. Pode se expressar através de uma profissão. Mas ele é maior do que qualquer cargo, maior do que qualquer área de atuação. O propósito é uma qualidade de presença que você traz para o que quer que você faça. É a maneira como você ouve, é a maneira como você cria. É a maneira como você cuida. É a singularidade irrepetível com que você existe no mundo. E quando você começa a viver a partir dessa singularidade, não tentando imitar ninguém, não tentando encaixar em um molde, mas sendo radicalmente você mesmo, algo extraordinário acontece ao seu redor. As pessoas certas aparecem, as oportunidades certas surgem. Não como mágica, mas como consequência natural de estar alinhado com o que você realmente é. Eu quero te deixar com um desafio. Não é um desafio complicado, mas vai exigir honestidade. Nos próximos 7 dias, reserve 10 minutos por dia. Apenas 10, para se sentar em silêncio e fazer uma pergunta para si mesmo. O que eu estaria fazendo se o medo não existisse?
Não analise a resposta, não julgue, não tente torná-la prática ou realista. Apenas ouça o que surge, escreva se quiser, deixe que apareça sem filtro. Porque a resposta que surge quando o medo é removido da equação, essa é a voz do seu propósito. Você não veio ao mundo para sobreviver. Você veio para contribuir com algo que só você pode contribuir, da maneira que só você pode contribuir. Com a sua história, com as suas feridas, com os seus dons, com a sua perspectiva única e insubstituível. O mundo não precisa de mais uma cópia. O mundo precisa do original. E o original já está em você. Sempre esteve. Se esse vídeo tocou em alguma coisa que estava adormecida em você, compartilha. Não por métricas, mas porque existe alguém na sua lista de contatos que precisa ouvir isso agora. Que está perdido, que está vazio, que está exatamente onde você esteve um dia. Seja o mensageiro que você precisava ter encontrado antes. Até o próximo vídeo.